Dentro da SQL, como é a linguagem aí que segue um padrão internacional e é utilizada desde aí tem mais de 40, 50 anos de utilização, ao longo do tempo foi se acrescentando, obviamente, vantagens e desvantagens em relação a ela. Das vantagens, a gente pode destacar esses tópicos aqui, ó. Independência de fabricante. Então, independentemente se é a IBM, se é a Oracle, se é a outra empresa, a Sun Microstation, que venha a utilizar a linguagem SQL, não importa. Ela é um padrão internacional, então todas as empresas vão seguir esse padrão da linguagem SQL. Não vai ter nada aí fixo em relação a isso. Portabilidade, se você já fez Java, você já deve ter ouvido essa palavra em algum momento, entre computadores. Então, você faz no Windows, você faz no Linux, você faz no Mac, você faz em qualquer versão de distribuição do Linux. Aquele banco de dados, ele vai ter uma transferência entre essas plataformas. Então, a linguagem vai permitir isso. É uma vantagem enorme. Você desenvolveu um banco de dados, tem uma base de dados enorme, você vai transferir para um servidor Linux, para um Windows. Então, essa portabilidade vai permitir essa interoperabilidade entre sistemas, permitir que toda uma base de dados possa ser colocada em um novo sistema, sem que cause grandes problemas em relação à compatibilidade. Redução de custo de treinamento. Você não precisa, toda vez que, em relação à portabilidade ainda, né, da linguagem SQL, você não precisa se preocupar com treinar uma equipe para aprender aquelas características específicas da linguagem, porque o SQL é o mesmo SQL em qualquer lugar. É aqui, é na China, nos Estados Unidos, é na África, em qualquer lugar ele é o mesmo SQL. Então você não vai precisar treinar uma equipe só para tentar entender como é aquela linguagem, se ela fosse diferente, se ela fosse distinta, né? Então já é uma outra vantagem do SQL. Inglês estruturado de alto nível. A linguagem SQL utiliza um inglês simples. Por exemplo, já aqui no começo nós já vimos algumas coisas relacionadas a isso. Então você tem o select, insert, update, delete. Essas palavras-chave da própria linguagem já são o que a gente chama aqui relacionado a esse tópico, inglês estruturado de alto nível. Então vai ficar muito fácil de entender com o inglês básico o que é que se trata aquele comando e qual o intuito dele. Fica muito próximo da linguagem natural. A linguagem natural é o quê? O português, mas no caso aqui, nós temos aqui a linguagem natural nesse arquivo, que é o português. Mas no caso do SQL, nós vamos utilizar a linguagem de alto nível, que é justamente o inglês. E são palavras simples que a gente vai se acostumando e vai ficar muito fácil de entender. Consulta interativa, né? Eu posso fazer aí diversas modificações, diversas atualizações dos nossos bancos, de forma contínua e sem muitos problemas relacionados a questões de saber onde eu quero atualizar, porque você vai ter que fazer uma consulta, você vai ter que fazer isso já sabendo qual o dado que você quer modificar, isso vai ficar muito simples. Múltiplas visões de dados, né? Nós podemos aí ter diversas visões relacionadas aos dados. Com relação às múltiplas visões de dados, nós temos o seguinte: você é o usuário, o administrador de um banco de dados. Você não vai conceder visões, ou seja, partes do seu banco de dados de acesso total a todo usuário. Então, alguém vai ver até certo ponto, até certas tabelas do seu banco. Outras pessoas vão ter outros níveis de acesso em relação ao banco de dados, vão poder modificar, vão fazer alterações, vão poder fazer apenas leitura, só consultas de dados. Então, o SQL permite isso, a partir também daqueles comandos que nós vimos lá, os comandos da DCL. Vai ser uma das formas de permitir essas visões de dados, até que ponto alguém pode ver. Definição dinâmica de dados, então eu posso ter isso relacionado à visão dinâmica de dados, que é justamente quando eu puder alterar ou expandir ou incluir de forma dinâmica as estruturas de dados, sem problema, sem me preocupar como isso vai acontecer e de forma muito complexa. É flexível eu fazer alteração de uma linha, ou fazer alteração de um nome de uma coluna, sem ter bastante dificuldade com isso, porque a linguagem é uma linguagem de alto nível que permite se fazer essas modificações. Então, a definição dinâmica de dados, alterações de dados, dos tipos, isso pode ser feito
em tempo virtual, em tempo real durante o uso do banco de dados. É possível fazer isso. E a desvantagem, né? Parece que só tem vantagem, mas não, existe a desvantagem. A desvantagem está justamente no padrão. Lá em cima nós definimos que a linguagem segue um padrão, né? Que é o padrão ANSI ISO. E justamente esse padrão, com uma série de documentos que define o que é que deve ter o SQL, não permite a linguagem ou os programadores da linguagem procurar soluções fora do escopo, né? Fora da caixa aí. Então, apesar do padrão ser ótimo, facilita, tem essa quantidade de vantagens aí gigantesca, ele também prende o usuário, o programador daquela linguagem dos bancos de dados em um único local. Então, uma vantagem acaba se tornando desvantagem. Mas ao longo do tempo a gente percebeu que, apesar de ser essa estrutura fixa, né, imutável da linguagem em si, é importante destacar que essa vantagem acaba se tornando uma desvantagem em relação a outras soluções diferentes. Beleza? Para terminar essa aula, e vocês vão terminar a fazer durante essa semana, a instalação do MySQL no computador de vocês, se vocês utilizam o Windows, né? E juntamente com o Workbench, que vai ser a ferramenta que nós vamos utilizar. Eu coloquei aqui esse link que tem aí dizendo como fazer a instalação do SQL passo a passo, e juntamente com o MySQL vai vir aí o Workbench que vocês vão utilizar. Por enquanto nós vamos utilizar o MySQL. Pode ser que a gente venha utilizar lá na frente outro SGBD como aí o Postgres, né? Então nós vamos utilizar mais lá na frente algum deles. Mas por enquanto vamos utilizar o MySQL, que vai ser bastante útil, vai ser bastante interessante. Tem essa ferramenta dele, que é a nossa ferramenta de interface aí de interação com o SGBD MySQL, que é o Workbench. Então vocês procurem aí. Pode ser que dê algum problema se você já tem algum servidor de banco de dados instalado aí, o Champ, que tem o MySQL. Pode ser que dê algum problema com portas. Enfim, vocês procurem aí instalar no Windows, deixar o ambiente pronto para a gente dar prosseguimento às aulas práticas. Tem esse link aí, pode servir como base, como vocês também podem procurar e devem procurar outras fontes para deixar o ambiente de trabalho de vocês pronto. Então, até a próxima aula.